Então, Shabbat Shalom. Agora, aqui na Parashavô, fala a respeito do Pessa, que houve o primeiro Pessa feito no Egito. Eu queria saber, Shamash, se esse Pessa é o mesmo Pessa realizado, ou é a Santa Ceia realizada pelos movimentos religiosos, que agora é um outro nome, ou se ele continua sendo Pessa, e aquele que faz durante meses, ou seria assim, ou durante anos, não é o mesmo Pessa aqui que fala do Pessa aqui desde o capítulo 12. Shabbat Shalom. Então, Raver, nós sabemos, acompanhamos, de que Pessa já era instituído, ou seja, a Páscoa. Ela não foi instituição de Yeshua. O que Yeshua acrescentou na Pessa foi simplesmente o lava-pés e tomar o quarto vinho, que até então não se tomava. Mas o que se faz hoje é a banalização da Pessa, que fazem mensalmente, semanalmente, até os que faz anual não faz da forma correta. Então, como foi instituído a Pessa, assim foi da mesma forma que Yeshua cumpriu. Então, aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 1, versículo 2, fala assim: falou o Eterno a Moisés e Araão na terra do Egito, dizendo: Este mês seja para vós o princípio dos meses, seja ele para vós o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, tome para si cada homem um cordeiro, e para cada família um cordeiro para cada casa. E se for pequeno o número das pessoas na casa, para um cordeiro, tomará ele com o seu vizinho próximo à sua casa, segundo o número de alma de cada um, de acordo com o seu comer. Serei calculado em relação ao carneiro, ou cordeiro seja sem defeito, macho da idade de 1 ano, será para vós, do carneiro ou da cabra, haverá de tomá-lo. Então, nós vemos aqui que esse mês, que era o mês da primavera, que é a Bíblia, que hoje nós sabemos que é Nisan, tá? Ele seria o primeiro mês do ano e o princípio dos dias, né? Primeiro mês do ano. Por quê? Era para pegar no 14º dia, guardar o cordeiro, né? E matar, pegar no dia 10, deixava até o 14º dia, né? Aí degolava aquele animal. Então aquele animal seria abatido. Fazia a xerritá dele, e ali para comemorar o Pessa no Egito. Por que esse mês era o primeiro mês do ano, Shamash? O primeiro ano, o ciclo de ano religioso de Israel, né? Começou ali, já tinha um calendário. O Eterno especificou, já que o povo tinha crescido e ia dali para Canaã, Deus já estabeleceu que já começa um ano religioso já saindo do Egito. Mas estabeleceu que esse seria o primeiro dos meses do ano no calendário religioso. Exatamente. Então, existia já um ano novo. O ano, tanto que Israel tem 4 anos novos, mas vamos pegar aqui nesses 2 anos novos, tá? Que seria o ano novo, que ia Yom Teruah, dia do toque do shofar. E nesse período, o povo de Israel estava cativo no 7º mês, que é esse mês que nós estamos conversando aqui agora, tá? Daí ele passa a ser o primeiro mês do ano, que era para eles tomar um carneiro, e ali começa o ciclo religioso, o ciclo de festa. Então, antes daqui, não existia festividade. Não existia festividade. A partir daquele momento, começa a aparecer as festividades. E a primeira festa, nós sabemos que é o Shabat, que é cada semana tem um sábado, né? Porém, mas aqui, anualmente, nós vemos aqui que falou que no 10º, esse você será? Versículo 2, leia. Este mês seja para vós princípio dos meses, será ele para vós o primeiro dos meses do ano.
Exatamente. Daí fala do cordeiro, aquela coisa toda. Então, essa Páscoa que foi feita no Egito, com o que ela foi feita, Shamash? Com carneiro e ervas amargas. E não tinha mais outro ingrediente, não tinha mais nada? Não tinha chocolate, não tinha ovos. Então, aí que está a questão do Pessa. O Pessa foi Não tinha coelho. Não tinha coelho, né? Uma que coelho não bota ovo, né? Mas tudo bem. Por que eu falo que o Seder, o Pessa e a ceia são diferentes, sabe, Shamash? Por quê? Quando a pessoa faz uma ceia é o quê? Uma refeição noturna. Você vai cear? Que hora que as pessoas ceiam na mudança, assim, na virada do ano? É quase meia-noite, 1 hora, mais ou menos assim, porque ela é uma refeição noturna. Então, quando as pessoas fazem a sua ceia, eles fazem na parte clara, com pão fermentado, aquela coisa. E aqui fala assim que era quando eles foram libertos da terra do Egito. Daí fala que o cordeiro seria grelhado, né? O versículo 7, 7, 8 e 9. E tomarão do sangue e porão sobre 2 umbrais, sobre as vergas das portas das casas em que o comerão. Comerão a carne nessa noite, grelhada no fogo, e pães ázimos com ervas amargas comerão. Então, Até o 9. não comais dela mal passada no fogo, nem cozida na água, mas grelhado ao fogo será o cordeiro inteiro, com sua cabeça, seus pés, com suas entranhas. Isso. Então, a forma de comer o cordeiro era com ervas amargas, o que mais? E pães ázimos. Pães sem fermentos. Pães sem fermento, pães ázimos. Então, essa era a forma de fazer o Pessah. Isso? Isso. Essa era a forma de fazer o Pessah. Vamos supor assim, que dia que era feito o Pessah? Versículo 6. E será por vós observado até o dia 14 deste mês, e o degolará toda a assembleia da congregação de Israel pela tarde. Então, no dia 14, pela tarde, seria sacrificado o animal, ou comido o cordeiro. Então, vamos supor assim, dia 14, e por que as pessoas fazem dia 15? É interessante porque, como foi instituído o dia e a noite segundo a Torá? Em Bereshit, só para a gente dar conclusão nessa questão, Bereshit fala que foi a tarde e a manhã, o dia 1, tarde e manhã, dia 2, tarde e manhã, dia 3, e assim consequentemente. Vamos ler Bereshit, capítulo 1. Diz assim, até o versículo 8 somente. No princípio criou Deus os céus e a terra era vã e vazia, e a escuridão sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, seja luz. E foi luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou Deus entre a luz e a escuridão, e chamou Deus a luz dia, e a escuridão chamou noite. E foi a tarde, e foi manhã, o dia 1. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, que separe entre as águas e águas, e fez Deus a expansão, e separou entre águas debaixo da expansão, e entre as águas de cima da expansão. E foi assim, e chamou Deus a expansão céus, e foi tarde, e foi manhã, o dia 2. Isso só para a gente concluir o que se refere à tarde. É que no dia 14 à tarde, quando já se iniciava a noite do dia 14, que a Torá é clara nisso, a parte do dia se começa na parte escura, não na parte clara. Então, ao pôr do sol, se começava o dia 14. No dia 14, eles deveriam degolar o cordeiro, assá-lo à noite, comer à noite, porque naquela noite, no caso de
de Shemote, de Êxodo, eles iriam passar, no meio da noite, iria passar o anjo da morte, para matar todos os primogênitos, que não tivesse a marca e o selo nas portas. E muitos comemoram o dia 15 por não compreender isso. Faz a tarde como se fosse já finalzinho do dia 14 e não no dia 15. Exatamente. Analisando dessa forma, Shamash, o que acontece? À tarde, vamos supor assim, hoje nós estamos na parte de Shabat, é uma parte tarde, mas não é a parte ainda que já escurece. Então, vamos supor assim, eles faziam o sacrifício já no dia 14, quando entrasse o dia 14. Vamos supor assim, para entrar o primeiro dia da semana, nós temos primeiro, o que acontecer? O sétimo dia, ele tem que vir numa parte escura, vir numa parte clara, e aí, a hora que chegar, aí já é a tarde do outro dia, ou seria uma parte escura do outro dia, que é do primeiro dia. Quando nós encerrar, fazer a Havdalah aqui, talvez já entrou outro dia. Só para esclarecer, o versículo 6 e o 8 diz assim: E será por vós observado até o dia 14 deste mês, e o degolará toda a assembleia da congregação de Israel pela tarde. E tomarão do sangue e porão sobre os 2 umbrais, sobre as vergas das portas das casas em que o comerão. E comerão a carne nesta noite. Isso, na tarde do dia 14. Dia 14. Na tarde do dia 14. Então, o que acontece? É que as pessoas, vamos supor assim, o Pessa, ele era celebrado dessa forma. Ervas amargas, o cordeiro e as matzotes. Ponto. Passou disso, é alguma coisa que incremento que colocou também, não tira, exatamente, não tira a questão do Pessa, pôs a batata que simboliza isso, pôs o ovo que simboliza aquilo, como o lava-pés está também no Seder de Yeshua. Então vamos aqui, assim comereis, versículo 10 e versículo 11. Do capítulo 12 ainda. E não farei sobrar nada dele até amanhã. E a sobra dele pela manhã a queimareis no fogo, e assim comereis vossas cinturas cingidas, vossos sapatos nos pés, e vossos cajados em vossas mãos. E comereis com pressa a Páscoa. Pêssar é para o Eterno, vosso Deus. Então, analisa bem o jeito que ele tinha que comer, porque eles iam sair da terra do Egito, que é a paraxá que nós estudamos hoje, através do Rosh Hashanah. Então, comereis com pressa, comereis apressadamente, ou seria assim, porque esse dia eles saíram do Egito, né? Por que vamos supor assim, nessa Páscoa, comeu somente os israelitas, somente os judeus que moravam ali, que comeu esse Pêssar, tanto que eles passaram o sangue nos umbrais da porta. Porque um incircunciso não pode comer dele, do Pêssar. É uma proibição da própria Torá, né? Então nós vamos pegar o versículo que fala isso, mas as pessoas pensam assim, não, mas se o gentil não pode comer do Pêssar, vamos supor assim, então, mas peraí, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso participar dessa festa, posso participar da outra, mas na hora que chega no Pêssar, eu não posso comer. Não seria uma coisa meio esquisita assim? Mas sabia que você cumpre mandamento? Você está cumprindo o mandamento? Por quê? Vamos pegar aqui, só para vocês entenderem o mandamento que está sendo cumprido aqui. Nós vamos pegar o versículo já, tá? Imagina quando Deus falou para Adão, de todo o fruto da árvore, tudo que existe aqui, você pode comer. Não falou isso para Adão? Porém, o que ele falou? Da árvore do conhecimento do mal, dela não comereis o seu fruto. Por quê? Que jeito que ele obedecia mandamento ali? Não comendo. Não comendo. Se ele comesse do fruto da árvore ali, o que aconteceria com ele? Morreria. E se ele não comesse? Viveria. Ele estava obedecendo o mandamento, porque ele poderia comer de todos os frutos, porém, de um era proibido. De uma árvore era proibido. Proibido por quê? Porque Deus disse que não poderia.
Se Deus diz que não poderia, ele obedeceria o mandamento não fazendo, não comendo. Assim também é o Pêssar. Por quê? O gentil, o prosélito, aquele que está chegando, ele pode participar das festas, do Shaharid, das festas das cabanas, não tem proibição. Mas quando chega no Pêssar, o que fala para ele? Não comereis. Vamos pegar aqui então. Uma mesma lei age para o natural. Nenhum estrangeiro. Deixa eu pegar aqui. 40 incircunciso comerá dela escravo. 443 em diante, Shamash. Do versículo 12, 43 em diante. Capítulo 12. É. E disse o Eterno a Arão: esta é a lei do sacrifício de Pêssar. Nenhum estrangeiro comerá dele, e todo escravo comprado por dinheiro o circuncidarás, então comerá dele. O forasteiro e o mercenário estrangeiros não comerão dele. Numa casa será comido, não levarão para fora da casa carne, nem o osso quebrarão. Então, qual é a recomendação para o estrangeiro? Não coma. Não coma. Por que ele não pode comer? Porque ele é incircunciso. Porque ele é incircunciso, não foi circuncidado. Então, se ele não fazer o Pêssar, gente, o que acontece? Ele está cumprindo o mandamento. Se ele faz, ele desobedece a Deus. Então, as pessoas que comem assim, sacrifício de Pêssar, assim, ele está desobedecendo a Deus. Todas as pessoas que fazem o Pêssar, tá? Faz o Pêssar, e pensando que está agradando a Deus, não está. É como Adão, que não era para comer a árvore, e comeu. Ele agradou a Deus ou desagradou? Porque o mandamento aqui é não comer. O mandamento é para você não fazer. É diferente. Pode. Não, esse não pode. Então, você não podendo, você está cumprindo o mandamento. Então, as pessoas que estão na congregação, que estão caminhando, que não foi circuncidado, ele não tem que ficar triste, não. Porque o dia que ele circuncidar, ele está liberado para comer. Mas o dia que ele não está circuncidado, ele está cumprindo o mandamento mesmo não estando circuncidado, porque fala para ele que nenhum incircunciso comerá de Pêssar. Então ele está cumprindo o mandamento não fazendo. Agora, não, nós vamos fazer o Pêssar aqui, sabe, Shamash? Daí está um punhado de pessoas incircuncisas, nós vamos fazer o Pêssar aqui, nós vamos agradar a Deus, não agrada, porque a palavra está falando que não é para fazer. Em Êxodo 12:45, fala, mesmo, o assalariado, o estrangeiro, mesmo circuncidado, não pode. Não pode. Isso, é porque aqui fala assim, ó, o forasteiro, que é o 45, né? O forasteiro e o assalariado estrangeiro não comerá dele, ou mesmo circuncidado não come dele. Por quê? Na verdade, é que nenhum incircunciso pode comer. Nenhum incircunciso pode comer. Daí fala assim, numa casa, pode continuar a chamar. Será comido, não levarão para fora da casa carne, nem osso quebrarão. Isso. Toda a congregação de Israel fará isto. Pode continuar. E se habitar contigo algum prosélito e quiser fazer o Pêssar, ao Eterno ser-lhe-á circuncidado todo macho. E então se chegará para celebrá-lo e será como o natural da terra. Nenhum incircunciso comerá dele. Nenhum incircunciso Uma comerá mesma dele. lei será para o natural e o prosélito, que peregrina entre vós. Então, se o natural também não for circuncidado, ele não pode comer. Como o estrangeiro, ele não pode comer. Daí, cumprindo o mandamento. Como se cumpre o mandamento? Talvez a pessoa é devota, a pessoa temente a Deus. Se ele não fazer, ele está obedecendo a Deus. É diferente se ele fizer. Ele desobedece a Deus. É como... Agora, Shamash, é interessante, porque nós estamos falando do Pêssar, mas daí as pessoas podem falar assim, não, Yeshua fez a Santa Ceia. Será que a Santa Ceia é o mesmo Pêssar? Ou será que o Pêssar já acabou, ficou na antiga aliança? O que você acha? Yeshua continuou a Pêssar, né? Que está sentado ali com os pães e tudo mais. Estava o cordeiro pascal verdadeiro ali. Então era o Pêssar. Não estabeleceu agora, a partir de hoje, vai ser uma Páscoa diferente, uma Santa Ceia diferente.
A única coisa que ele acrescentou no Pêssego, vou lavar pés, que é o símbolo de humildade, e tomar o quarto vinho. 4 copos de vinho que atualmente os judeus não tomam. Mas como Yeshua instituiu a congregação como Elias, se toma o copo de Elias. Então, é interessante isso, porque é que hoje as pessoas fazem a Santa Ceia. E a Santa Ceia é baseada em quem? Em Yeshua. Aonde tiraram isso da Santa Ceia? Será que eles inventaram por conta própria ou será que foram aprender da forma errada? Aprender da forma errada. Porque se nós vamos voltar um pouquinho aqui, que fala nenhum incircunciso comerá de peça, tá? O peça não pode comer um incircunciso. Se Yeshua fez a Santa Ceia, como as pessoas falam, a Santa Ceia, o pessoal fala a Santa Ceia. Fizeram isso, tá? E se ela for o peça, as pessoas não estão transgredindo? Então. Ou não? Então vamos dar uma olhada. Lucas capítulo 22. Versículo 7. Lucas capítulo 22, versículo 7 ao versículo 23, tá? Na Brit Hadashah. Então chegou o dia da Matzá em que o cordeiro pascal tinha de ser morto. Yeshua enviou a Kefa e o Hanan e instruiu-os: vão e preparem nosso ceder para que o comamos. E ele lhes perguntaram: onde você quer que o preparemos? E ele lhes disse: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao proprietário: Rabi, o Rabi lhe diz: onde é o salão de hóspedes no qual comerei a refeição de Pêssego com meus talmidim? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam os preparativos ali. Eles foram e encontraram tudo o que Yeshua lhes tinha dito, e prepararam o ceder. Quando chegou a hora, Yeshua e os emissários se reclinaram à mesa, e ele disse: desejei muito celebrar esse ceder com vocês, antes da minha morte. Pois lhes digo, eu não celebrarei outra vez até que ela receba o significado pleno no reino de Deus. Então, pegando o cálice de vinho, disse uma brachá e falou: peguem isso e partilhem entre si, porque eu lhes digo que de agora em diante não beberei o fruto da videira até que venha o reino de Deus. Também, pegando um pedaço de matzá, disse a brachá, partiu-a, dando a eles, disse: isto é o meu corpo dado por vocês, façam isto em memória de mim. Ele o fez com o cálice após a refeição, dizendo: este é o cálice da nova aliança, confirmada pelo meu sangue, derramado por vocês. Mas vejam, a pessoa que me trai está aqui na mesa, comigo. O Filho do Homem morrerá, de acordo com o plano de Deus, mas ai do homem por quem ele está sendo traído. Eles começaram a perguntar entre si qual deles faria aquilo. O que Yeshua foi fazer? Qual era a cerimônia que Yeshua estava fazendo? Pêssego. Era Páscoa? Era Páscoa. Ele estipulou alguma coisa ou ele cumpriu o mandamento? Cumpriu o mandamento. Como judeu, ele cumpriu o mandamento. Então, nessa mentalidade que as pessoas têm, que o corpo representa o corpo de Yeshua, representa o pão sem fermento, a matzot representa o corpo de Yeshua. E o vinho representa o sangue de Yeshua. Mas isso ele fez no dia. Que dia que foi esse dia aqui? Páscoa. Mas que dia que era comemorada a Páscoa? Dia 14. Dia 14 de Nissan. Dia 14 de Nissan. Assim era comemorado o Pêssego. Agora, vamos supor assim. Se Yeshua comemorou o Pêssego, aonde está a Santa Ceia? Não tem Santa Ceia. A ceia era isso.
A ceia é a ação deles comerem ali, como toda a Páscoa era feita todo ano. E quem comia aqui? Qualquer pessoa? Não. Aí que está o problema. Quando as pessoas fazem a sua ceia em suas religiões, e falando que Yeshua fez a ceia, eles estão simplesmente descumprindo o mandamento. Infelizmente, estão descumprindo o mandamento. Por quê? Porque para cumprir o mandamento, para comer o ceder de Yeshua, que é o Pessah, tem que ser Circuncidado. e nenhum incircunciso Comerá comerá deles. Então, embora que de boa intenção, gente, eu penso assim, se a pessoa fizer um almoço, fizer um jantar e jantar, não fazer essa cerimônia religiosa, tá? Essa cerimônia religiosa, assim, mas no dia 14, não uma vez por mês ou último domingo, não isso, mas uma vez por mês, uma vez por ano, ele pegar no dia 14 e fazer uma lembrança, olha, uma lembrança, não fazer essa cerimônia, mas fazer um jantar. Ele pode comer à vontade o jantar, não essa cerimônia. Porque essa cerimônia, apesar de ser uma coisa assim, bem espiritual, ela representa a libertação dos filhos de Israel do Egito e depois representa o quê? Que todos nós somos resgatados pelo Mashiach. Por isso que o corpo e o sangue é aquele que deu sua vida por nós. Agora, quando você faz a ceia, você não está preparado, você não examinou o homem a si mesmo. Por quê? Porque para examinar o homem a si mesmo, ele tem que ver que dia que era feito. Essa ceia aqui foi do dia 14, porque ele morreu no dia 14 para o dia 15. Não foi? Dia 14 ele morreu, dia 15 ele já estava crucificado. Também por causa da ceia de Yeshua, que as pessoas celebram hoje, até chega a falar que realmente eles celebram falar que é a ceia, mas só que nós temos um outro tropeço aí, que Yeshua falou assim que todas as vezes que celebraram a ceia, o ceder, celebrar pela minha morte, né? Comemorar a minha morte. Todas as vezes que quiser celebrar, então é aniversário de morte. Sim. Então, todo aniversário de morte é uma vez por ano. Sim. Né? Vamos pegar o dia final, que é dia 2 de novembro, que as pessoas celebram, é uma vez por ano. Então, se a ceia, se o ceder de Yeshua é uma vez por ano, ou seja, todo dia que der 14 dias, mês de abril, então essa chamada ceia que as pessoas celebram, que é uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, ou até mesmo assim, a ceia da preparação está fora, está totalmente fora, porque não tem aniversário de morte por mês. O aniversário deve ser uma vez por ano. E tem data certa. E tem data certa. E tem a data certa. Então, se as pessoas fazem uma vez por mês, está totalmente fora daquilo que a Torá fala, que Deus mandou fazer, e que Yeshua também mandou que celebrasse aquele aniversário da morte. É interessante, Rocha, realmente não tem merversário. Merversário é só o pessoal que faz aí o merversário. Aniversário de morte é quando se completava um ano. Então, ele morreu no dia 14 e no dia 14 era o Pessah. Então, essa é a diferença. Mas é interessante chamar que não podia ter nada levedado. Vamos pegar você está em outra passagem, né? Êxodo 12, versículo 14 até o versículo 16. Este dia será para vós por lembrança, e os celebrareis como festa para o Eterno em vossas gerações. Como estatuto perpétuo os celebrareis. 7 dias comereis pães ázimos, mas no primeiro dia cessareis de ter fermento em vossas casas. Todo aquele que comer coisa levedada será banido daquela alma de Israel, desde o primeiro dia até o 7º dia. Até o 16. Isso. E o primeiro dia será de convocação sagrada, e o 7º será de convocação sagrada para vós. Nenhuma obra será feita nele,
salvo o que é para comer e para toda a alma. Isto é, só será feito para vós. Repete o versículo 15 para mim. 7 dias comereis pães ázimos, mas o primeiro dia cessareis de ter fermento em vossas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada será banido daquela alma de Israel desde o primeiro dia até o 7º. Pega o versículo 18 agora. Do mesmo capítulo. No primeiro mês, no dia 14 pela tarde, comereis pães ázimos, até o dia 21 do mês, pela tarde. 7 dias, levedura não será encontrada em vossas casas, porque todo aquele que comer levedura será banido daquela alma da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Tá bom. Então nós vimos duas recomendações aqui. É que não poderia comer levedado, tá? E o versículo 15, que seria pães ázimos. Então agora vamos pegar o capítulo, Mateus capítulo 26, que é Brit Hadashah. Mateus capítulo 26. Versículo 17 em diante. No primeiro dia da festa das Matzot, os talmudins vieram a Yeshua e lhe perguntaram: onde quer que lhe preparemos o ceder? Dá uma paradinha. Segura um pouquinho. Repete só esse versículo e tenta explicar para mim o que está acontecendo aí. Primeiro dia de qual? No primeiro dia da festa das Matzot, os talmudins vieram a Yeshua e lhe perguntaram: onde quer que lhe preparemos o ceder? Aqui estão perguntando do local que eles iam realizar o ceder. No caso, eles ainda estavam no dia 13 para entrar o dia 14. Exatamente, Chamache. Você pode ver que essa conversa foi do dia 13 para o dia 14. Isso, que está preparando para de noite, que é a parte que se comemora o Cristo, ou a Páscoa, e já estivesse no local. Daí o que Yeshua fala para eles? Vai, continua a leitura. Vão à cidade e procurem certo homem. Ele respondeu: e digam que Rabi afirmou: meu tempo está próximo. Os talmudim e eu celebraremos Pêssar em sua casa. E os talmudim fizeram como Yeshua lhes ordenara, e prepararam o ceder. Quando anoiteceu, Yeshua estava reclinado à mesa com os 12 talmudim. Tá bom. O 19, repete o 19 para mim. Vão à cidade e procurem certo homem. Ele respondeu: ele digam que o Rabi afirmou: meu tempo está próximo, o talmudim e eu celebraremos Pêssar em sua casa. Então, tá bom. A preocupação de Yeshua era que já estava se aproximando o dia das festas das Matzot, e ele queria celebrar o quê? O Pêssar. Só que não tinha um lugar. Daí falou, vai lá os seus discípulos, mandou o discípulo falou assim, ó, Rabi mandou avisar que ele quer um lugar, um galpão para celebrar o Pêssar. Daí eu já tenho tudo preparado, porque ele estava comemorando o Pêssar. Pêssar é uma questão religiosa de pessoas que crê no Deus onipotente, no Deus poderoso, mas que tem no seu sangue judeu, israelita. Não era estrangeiro, era uma pessoa que corria na sua veia uma linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Então, ele já tinha ali, vamos supor, se fosse hoje, fala assim, onde você quer que comemora a Santa Ceia? Mas nós estamos falando num grupo de pessoas que era judeu. E ele sabia a regra como deveria ser feito o ceder. Então, vamos supor, se hoje as pessoas evangélicas ou, assim, demais religiões, o que acontece? Eles fazem a Santa Ceia, mas eles não sabem por que eles fazem. Daí eles pegam essa passagem aqui. Se essa passagem aqui está falando que é no primeiro dia das festas das Matzot, qual era o primeiro dia da festa das Matzot? Dia 15. Mas antes da festa das Matzot, o que ele queria? A Páscoa. Estava chegando. Daí ele fala, vamos preparar a Páscoa. A preocupação de Yeshua era isso. Pode falar, João. Mesmo porque
hoje em dia, se comparando o Pêssego instituído e que até o próximo Mashiach cumpriu, era de pão sem fermento, Uhum. de ervas amargas, assim por diante. Hoje, pelo que eu já participei, se oferece pão com fermento, pão doce, Aham. outros tipos de pães que não é o pão asmo. Sim. Aí pode ver que fala do levedado, né? Nenhum levedado comereis. E tem a data certinho. O bom sem fermento para o cedo de chuva, representa o Mashiach, né? E como o Lucas falou aí, as pessoas fazem algum fermento representando o Mashiach. Exatamente. Simbolizando o pecado, né? Fala que não tem, porque Yeshua é a nossa Páscoa, Mashiach é a nossa Páscoa, a qual foi crucificado por nós. Mas é interessante, chamar. Se você pegar no capítulo 18, você lê o capítulo 12, versículo 18 na Torá. De Êxodo. Você vai ver que tem uma data que se aproxima aqui, o versículo 18, vai. No primeiro mês, no dia 14 do mês pela tarde, comereis pães ázimos até o dia 21 do mês pela tarde. Tá bom. Então tá bom. Todas a Santa Ceia que são feitas aí são feitas no dia 14. É no dia 14? Não. É no dia 14 da tarde? A Santa Ceia que as pessoas fazem é no dia 14 da tarde? Não. Então, Uma vez por mês, primeiro domingo do mês. Primeiro sábado, né? Aí eles montam uma mesa que estava falando isso, eu percebi desde o Evangelho. Uhum. E aí eles montam uma mesa assim, com pão doce, com fruta, aí eles colocam uva do lado, colocam. E que hora que eles fazem essa refeição? É no final do culto. Que hora mais ou menos? Assim? 10h30. Depois da palavra, um pouco, 9 horas. Certo. Então, não é a data certa, mas eles fazem uma refeição noturna daquele movimento religioso da sua mãe. Todo primeiro sábado. Mas se for pela palavra, aonde que você acha nas escrituras, em toda a escritura, tá? Tanto na Torá como na Tanar, aonde você acha um versículo que fala assim que tem que ser todo primeiro sábado? E no catecismo, no corpo de Cristo, é oferecido. Todo primeiro dia. Não, se você for isso 3 vezes, é oferecido 3 vezes, porque a hóstia é oferecida. Se eu for uma missa de manhã, eu recebo a hóstia. Isso. Se eu for à tarde, eu recebo a hóstia. Se eu for à noite, eu recebo a hóstia. Então, daí aonde que está escrito isso? Não existe. Infelizmente, gente, a gente não pode ir além do que está escrito. O que não é além do que está escrito? Não está escrito, eu não posso crer. Porque eu posso estar fazendo uma coisa boa? Posso estar fazendo uma coisa boa, mas não está escrito. Se não está escrito, eu não estou fazendo nada. Estou fazendo bom para mim. Ou para o meu movimento religioso. Ou nem seria tão bom. Não, pode ser até bom para o movimento religioso, porque eles fazem isso. Mas só que tem uma coisa, não está encaixado nem na Tanar, nem na Brit Hadashah, nem na Torá. Então não tem respaldo bíblico. Por quê? Ceia, o Seder de Yeshua é comemoração da morte dele. A Páscoa, ela entra, porque que Yeshua comemora a Páscoa primeiro, tá? Comemora a Páscoa, e depois ele pega uma toalha, né, que nós vamos ver, e começa a lavar o pé do discípulo. E ele fala assim, o que eu faço, você vai entender depois. É só depois que você vai entender. Na verdade, Yeshua, ele praticou a Pêssego. Isso. A Pêssego que simbolizava a libertação do Egito. Isso. Já pensando para frente, que ele é tanto as leis, várias diversas leis festivas são referentes ao Mashiach. Sim. E ele também é uma libertação do pecado, não só dos judeus, mas como dos outros povos que vieram a crer nele. Sim. Daí o que acontece, gente? Quando a pessoa faz de boa intenção, porque ninguém tem má intenção para fazer essas coisas. Eu não penso dessa forma, tá? Mas só que tem uma coisa, não está respaldado biblicamente. É igualzinho fazer a festa junina. A festa junina, ela se torna pagã porque ela não está escrita na Torá, não está escrito, não tem nenhuma festa religiosa escrito na Brit Hadashah ou na Tanar. Não tem um lugar que está escrito ela. Os primeiros discípulos talmudim não deixaram registrado.
É só por isso. Daí ela acaba fazendo uma transgressão porque ela não está escrito. Daí você fala que ela está escrito. Quando as pessoas fazem o ceder, a ceia, eles falam que Jesus fez a ceia. É assim que eles falam. Jesus fez a ceia. Nós sabemos que Yeshua fez o Pêssar. Então daí prova que é um outro ser diferente. Por quê? Faz numa data que não é a mesma data no dia 14. As pessoas aprenderam errado. Sim. Frente a ceia, o peso, o ceder, né? E também não analisa o peso que tem. Sim. Você pode ver que o Shaul Rachari fala assim que examina um homem assim mesmo, depois o homem ele chama as pessoas para tomar indignamente. Uhum. Então ela tem um peso. Sim. Porque ele fala assim, que aquele que toma indignamente toma a sua própria condenação. Então, ou seja, uma coisa que seria uma coisa assim, de muito cuidado, muito respeito, respeitando a data e o significado da organização. Sim, sim. Então, daí continuando aqui, fala assim, olha, versículo, separando o versículo do capítulo, agora nós voltamos para Brit Hadashah, tá? Que nós já estava perto nós paramos no capítulo, nós estamos no capítulo 26, 19 em diante, foi? Fala que é Pêssar. Pêssar é a libertação do povo do Egito, que é a Páscoa que as pessoas falam, a Páscoa, só que no hebraico é Pêssar, tá? Esse foi comemorado ali no Egito, a primeira comemoração, depois no deserto, e depois, quando atravessou, fizeram lá, depois que entraram na terra de Canaã, tá? Yeshua, ele comemora o Seder. Seder de Yeshua é o Pessah. Ele não inventou uma comemoração nova, tá? É o mesmo Pessah, é a mesma data, só que, principalmente, como o Rabi, que ele era, ele fez o Pessah, e logo em seguida atribuiu aos seus talmudim, aos seus discípulos, o quê? O lava-pés. Somente isso. Não fez mais nada. Só o lava-pés. Vai, João. Também vou dizer que no mesmo dia que ele fez o Pêssar, ele levantou a ceia. Isso, é o Seder. Ele saiu da mesa e depois voltou. Isso. Sim, e tomou o último copo, que é o copo da salvação. Ele saiu da mesa, ele pegou a toalha e voltou. Isso, lava os pés e o copo da salvação. 19:20. Isso. Quando anoiteceu, Yeshua estava reclinado à mesa com os 12 talmudim, enquanto estavam comendo. E ele disse: digo-lhes que um de vocês me trairá. Eles ficaram muito abalados e começaram a lhe perguntar, um após o outro: Senhor, você não quis dizer que sou eu? Quis? E ele respondeu: quem mergulha o matzá no prato comigo é o que me trairá. Isso, pode continuar. O filho do homem morrerá, como prediz o Tanakh, mas ai do homem por quem o filho do homem for traído. Seria melhor que ele não tivesse nascido. Yehudá, que o estava traindo, perguntou: Rabi, com certeza você não quis dizer que sou eu, quis? Ele respondeu: as palavras são suas. Pode continuar até o... Enquanto comiam, Yeshua pegou a matzá e disse a Brachá, e partiu-a e deu aos talmidim, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. E também pegou um cálice de vinho e disse a Brachá, e o deu a eles, dizendo: bebam dele todos vocês, porque este é o meu sangue que confirma a nova aliança. Meu sangue derramado a favor de muitos, para que tenham os pecados perdoados. Eu lhes digo que não beberei deste fruto da videira novamente até o dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Então, analisa bem. Yeshua, ele seria o último Pêssar que ele ia celebrar, tá? O último Pêssar. Por isso que fala a última ceia. A última ceia porque ele ia morrer. O último Seder de Yeshua. Porque agora ele só vai tomar no reino. Ele não vai tomar mais desse Pêssar. Daí, por quê, gente? É muito simples.
O peça, e Yeshua ele faz o peça e não a ceia. A ceia, assim, o povo faz, não. Ele faz no dia certo, ele, como se diz, ele levanta, pega uma toalha, uma bacia e começa a lavar o pé das pessoas. E fala assim, o que vocês estão vendo? Tanto que Pedro não queria deixar ele lavar os pés de Pedro, né? Pedro falou, não, senhor, sou eu que devo lavar seu pé, você vem lavar meu pé? Como diz assim, não, você não vai lavar, não. Ele falou, se você não lavar seus pés, você não tem parte comigo, com Yeshua. Mas daí, parei. Então não lava somente meus pés, lava meu corpo inteiro. Não, quem está limpo não precisa lavar senão os pés. Daí falou, então, parei. Ixi, complicou. Deixa eu fazer, se vocês me chamam Rabi, e eu sou. Sendo Rabi e mestre, e eu vos lavo o pé, devem vocês fazer também um dos outros. É isso que ele implantou, o lava-pés. Daí falou, o que vocês estão fazendo, não estão entendendo, vocês vão entender depois. Não é isso que ele falou? Isso. Olha, vocês entenderam o que Yeshua falou? Que depois você ia entender? Já passou mais de 2000 anos, e nós lemos essa passagem, e até agora, vocês já entenderam o que Yeshua falou? Vocês entenderam, né? Tá bom. Daí ele falou que vocês iam entender depois. Oi? Abraão, quando os anjos param na frente da porta de Abraão, o que Abraão faz com os anjos? Lava pés. Então você começa a entender. Abraão era senhor e mestre, falou assim, é príncipe entre nós. Mas Abraão lavou os pés. Quando Lot, ele estava em Sodoma e Gomorra, e os anjos, os mesmos anjos, pararam na porta dele, o que Lot fez? Os anjos veio para a casa dele e lavasse o pé dele e desceu lá com ele. Lavou os pés deles. Lot também era senhor e mestre de Sodoma e Gomorra. Vocês devem aprender que se não tiver humildade, se não for humilde, não tem jeito de herdar o reino. Somente sendo humilde, somente sendo simples, vocês vão possuir o reino. Porque não adianta lavar o pé um do outro se não tiver humildade. Ali não tem quem é maior, quem é menor. Não existe isso. Por isso que Yeshua falou, eu sou Rabi, mas vos lavei os pés. Então, se eu sou mestre, vocês dizem, eu sou. E eu lavei os pés, deve vocês lavar um dos outros. Deixar o orgulho, a arrogância, a humildade. Mas nós não estamos. Exatamente, tem que ser. Mas não pode conseguir, está sempre Tropeçando, né, Rocha? Chama a atenção do Neymar, né? Eu entrei numa casa depois de não lavar. Não lavaste meus pés? Eu tive na sua... Não, mas essa mulher além de chorar, né? Lavar meus pés com suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos. E você? Entrei na sua casa, nem um copo d'água para lavar os pés, você me deu. Então, gente, a humildade, muitas vezes, é importante nesse trabalho de salvação. Tá? E o ceder de Yeshua... Por isso que muita vez se porta o menino para lá. Eu pequei de novo. Então, o dia 14, que é o dia do Pessa, Yeshua fez o último ceder, Pessa, tá? Capítulo 19 de João, capítulo 19, chama, se quiser aí, pode chamar. Eu estou aqui, mas você pode falar, opa, para aí, deixa eu ir aqui. Versículo 39, e depois Evangelho de João, capítulo 38, versículo 39 e 40. E depois nós vamos pegar o capítulo 19, tá? Desculpa. Oi? Capítulo 18, versículo 39 e 40. Versículo 38, 39 e 40.
Entretanto, vocês têm como costume libertar um prisioneiro por ocasião de Pêssar. Querem que eu o solte, o rei dos judeus? Eles gritaram em resposta: Não, este homem. Queremos Bar-Aba. Ora, Bar-Aba era um bandido. Que dia que era isso? Já no dia 14. Dia 14. Depois de Yeshua ter ceiado, ter feito Pêssar com seus discípulos, ele sai para o horto. E quando ele sai, ele é preso. Ele é preso. Naquela parte escura, pode ver que ele estava numa parte escura, que ele tinha feito Pêssar. Ele estava na parte escura. O que acontece? Ele sai cantando com seus discípulos e vai orar. E ele é preso. Daí ele, no mesmo dia 14, na parte clara, tá? Capítulo 19, versículo 14 e 15. Isso aconteceu por volta do meio-dia. Era o dia da preparação de Pêssar. Pilatos disse aos habitantes de Judá: Eis o rei de vocês. Mas eles gritaram: Fora, fora, executem-no em uma estaca. Pilatos lhe disse: Querem que eu execute seu rei em uma estaca? Os principais Coanim responderam: Não temos rei além do imperador. Então Pilatos entregou Yeshua para ser executado na estaca. Só peguei esses dois versículos, gente, só para mostrar para vocês que o dia que Yeshua fez o ceder dele era o dia do Pêssar. Era o dia 14. Era o dia 14. E ao mesmo dia que ele foi preso, na noite ele foi preso, ao meio-dia ele já estava sendo interrogado, e assim sucessivamente. Ali, Yeshua, ele não faz a ceia como os demais povos. Ele faz o Pêssar. Por que ele não comeu a carne do cordeiro? Porque ele era o cordeiro. Ele era o cordeiro que seria morto. Simbolizava ele. Então, vamos supor, se hoje nós não colocamos em nossa esquiará, né? O osso do cordeiro. Porque nós temos Yeshua como cordeiro. O versículo que fala que vocês não matem ele, fala, não podemos. Esse versículo confirma isso que você está falando. Pode pegar na sua aí, que daí fica mais fácil. Quando as pessoas passam o trabalho, o mundo do trabalho, né? Sim. Vê ele lá, se vê ele crucificado, e era 9 horas. né? 9 horas. Então, mas fala aí, como é que é isso aí? É que no dia 14 não é Santa Convocação. Não. Não é Santa Convocação, eles estavam correndo, se apressando para celebrar e entrar. No dia 15. No dia 15. Dia 15. Então, por isso que eles estavam no trabalho, dia 15, eles estavam crucificados 9 horas da manhã. 9 horas da manhã já estava pendurado no madeira. As pessoas passavam para o trabalho e ele já estava buscado. Essa daí só 9 horas e meia. Por isso que quebraram as pernas do Jacques e fala que para não ficar ninguém pendurado. Então, 31, vai, lê aí. Capítulo 19, versículo 31. Pode ler. E era grande, sabe? Isso. Capítulo 19 de João, versículo 31. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante os sábados, visto que era o dia da preparação, e era grande dia daquele sábado. Os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Yeshua, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que ele diz a verdade, para que também vocês creem. E isso aconteceu para que cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: orarão para aquele a quem transpassaram. Amém. Tá vendo? É interessante porque o que acontece? Esse dia era o dia 14. Era o dia 14.
E aí já era por volta que 3 horas da tarde. Quando Yeshua rende o espírito, tá? Daí ele olha assim e os demais não estavam mortos ainda. E eles não morreram naquele dia, tá? Eles não morreram, tiveram que descer da cruz. Por quê? Porque já entrava o dia festivo, que era o dia 15. E era dia das festas matizotes. Ele não poderia entrar no dia de Shabat, que era o sábado festivo. Você pode ver que aqui essa pessoa não entendeu ali. Em outros textos fala festa dos pães asmos. Pães asmos. E aí nesse trecho fala que é grande dia de sábado. E colocado assim também, era a festa dos pães asmos. Quando eles colocam sábado, então você vê que ele tenta manipular que é sábado semanal. E não é. É o sábado, que é o dia de santa ocupação das festas nacionais. Exatamente. Gente, o que acontece? Eu só peguei esses versículos para mostrar que o quê? Que quando Yeshua fez o Seder, era o dia 14. Era o dia 14, era o dia que comemorava a Páscoa, porque já entrava a festa das Matzot, a festa das Matzah. Agora, porém, Yeshua celebrou algum dia da sua vida a Santa Ceia? Não. Por que somente o judeu poderia celebrar o Seder de Yeshua? Primeiramente, para a circuncisão. Cara, circuncisão, porque era o Pensa. Tanto o Seder de Yeshua como o Pensa, ele cumpria mandamentos se ele não fizesse. Porque é a mesma data, é a mesma liturgia, simplesmente ele acrescentou ali a toalha com a bacia para lavar os pés. Questão de humildade. O resto era a mesma coisa. Então, vamos supor assim, esse dia do Seder aqui de Yeshua era o dia 14. Dia 14 de Nisan era o mesmo dia que fala aqui do Êxodo capítulo 12. Ó, no primeiro mês, no dia 14 pela tarde. Aí ele celebrou. Alguma pergunta, gente? Por isso que Yeshua diz, errais não conhecer as escrituras, Não poder. O poder de Deus. É. E a gente chega até a achar que realmente é verdade, dá para crer, que muitas pessoas fazem boamente, Sim. achando na devoção, na sua dedicação, mas Ele transgride porque não é circuncidado. alguém ensinou errado, passou errado. Se ele não fizer o peso, olha gente, vamos supor assim, as pessoas que não são circuncidadas, se ele fazer um jantar depois, não tem problema nenhum, não tem nada a ver com a liturgia. Ele está comemorando um jantar, ele pode festejar, agradecer a Deus por esse dia, que esse dia foi um dia que Deus libertou os filhos de Israel, foi um dia que Deus deu salvação a toda a humanidade através de Yeshua. Não tem problema nenhum. O que ele não pode é fazer essa liturgia. Por quê? Está proibido pela Torá que a pessoa que não é circuncidado comer dessa matizá, Ou cumprir esse mandamento. dessa pedacinho de ervas amargas, de tomar os copos de vinho. Por quê? Porque está proibido. Agora, como ele cumpre o mandamento? É como Adão. Adão, se ouvisse Deus, Deus deixou ele comer todos os frutos do jardim ali, não é? Ele só proibiu um. Como é que ele obedecia a Deus? É comendo ou não comendo? Não comendo. Não comendo. É a mesma coisa aqui. Deus proibiu o gentil de não, o guer, vamos pegar o guer, o devoto, de não participar da festa das cabanas? Não. Proibiu da Shavuot? Do Shabat? De Purim? Hanukkah? Yom Teruah? Yom Kippur? E qual que ele proibiu? Exato. Você pode comer de todas as árvores. Só uma que não. Essa não. Deve dar um reforçamento que as pessoas que estão caminhando devem ficar em paz, Sim. mesmo por não poder celebrar o ser de Yeshua, mas Deus é seguro e Deus é responsável por eles, porque eles estão no coração de querer obedecer. Deus não vai decidir morrer, acontecer alguma coisa, Deus não vai.
É isso que é interessante, Roxo. Vamos supor assim, quando a pessoa não faz, ele está cumprindo o mandamento. Deus falou para ele não fazer. Ele cumpriu o mandamento. Isso, ele está próximo do reino de Deus. Quando ele faz, ele desobedece a Deus. Quando se essa pessoa estivesse no lugar de Adão, ela tinha que escolher ou comer ou não. Deus falou para não comer. Mas daí a serpente fala assim, que isso? Comemora o peso da cinza. Aí estão falando para você não comemorar, mas você pode comemorar. É a serpente que está falando. Agora, quando Deus fala, não farei, porque está escrito, nenhum incircunciso comerá dele. Eu chego até a pensar que tem algumas pessoas que falam assim, que quem não comer não tem parte comigo, quem não tomar meu sangue, não beber da minha carne, não tem parte comigo, não tem que se lembrar sempre do Senhor. E irmão, assim, um fervor assim, até no sentido do reto, de temer a Deus, porque falou que se não comer não tem parte. Sim. Aquele que come indignamente toma e come para a sua própria condenação. Como é que comer e tomar pela sua própria condenação? É quando você não está preparado. Você não pode fazer e você faz. Então vamos supor, olha, a pessoa que não é circuncidada, se ele comer, ele está comendo sua própria condenação, porque Deus falou para ele que não. Agora, quando ele não come, ele obedece a Deus. Agora, vamos supor assim, olha, outra coisa, é só isso? Não. Tem outras coisas. Se ele tiver brigado, se ele tiver coisa, também não pode comer. Nós sabemos disso. Mas um ponto fatal é que nenhum incircunciso comerá dela. Por isso que foi estipulado por Deus o segundo ceder. O segundo ceder, ele cai no qual dia? Dia 14 do mês seguinte. Por que cai no dia 14 do próximo mês? Por que não escolheram outra data? Especificado. Do segundo mês, dia 14. Mas esse aí é para a pessoa que está em viagem ou impuro. Impuro por causa de morto. Agora, vamos supor, fora disso, pode? Não. Então, gente, o dia do ceder é dia 14. Então, se você não está nessa condição de viagem, se você não está na condição de impuro, você deve fazer força de tomar. Então você pode pensar assim, até como tem dia 4 no próximo dia, que é a segunda chance, eu estou bem pensado, eu não vou, deixa eu, né? Assim, jurar para a moleza, para o comodismo, né? Não, só por causa disso. Então, olha para você ver, já é falado, se quiser pegar esse versículo, você pega aí, está em números aí, que fala isso. O que acontece? Se a pessoa não tomou no primeiro cedo, que é o dia 14, ele vai tomar no segundo, Deus obriga ele a tomar no segundo? Vamos supor, obrigou ele a tomar no segundo, porque tem o primeiro e o segundo. É para aqueles que não tomaram no primeiro. Na verdade, é uma responsabilidade, que já que não tomou o primeiro, Deus estabeleceu o segundo para que tome. Isso, mas é para a pessoa circuncidada. A pessoa sem circuncisão não precisa tomar nem no primeiro nem no segundo. Ele está obedecendo a Deus, porque Deus falou para ele não tomar. Quer ver? Pega aí para mim o segundo peça aí. Está no capítulo. Já vai pegar aí só para nós ler, para nós dar uma encerrada? Pode falar, Rocha. A importância de que Deus instituiu a segunda vez é que queria que nenhum ficasse sem participar. Sim. E quem foi participar foi ter vida. Sim. É por isso que Yeshua falou. Então, para ver como até uma preocupação. Até das pessoas que falaram para uma gente, por que nós não podemos, nós estamos impedidos? E agora, eles queriam. Aí Deus então viu lá o querer deles. Você vê que a diferença, Rocha, as pessoas que chegaram até Moisés falaram assim, nós estamos impuros, nós estamos privados, por que nós não podemos participar? Daí falou assim, daí falou a Deus e Deus estipulou essa data. Então, se tem uma data que foi estipulada para o segundo peso, é no segundo mês do dia 14. Então, o primeiro peso é no dia 14 e o segundo mês no dia 14, por quê? Passando um mês no outro, a pessoa tem que tomar. Vou ler do 6 em diante. Fala assim: houve alguns que estavam em curso por serem enforcados o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegaram diante de Moisés e Arão naquele mesmo dia e lhes disseram:
estamos impuros por ter tocado na cadáver de uma pessoa. Porque havíamos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Moisés lhe respondeu: espere, e ouvirei o que o Senhor ordena a vocês. Então o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando algum de vocês ou de seus descendentes se tornarem impuros por causa de contato com o morto, ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Devem celebrá-la no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Devem comer com pães sem fermentos e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo todo o estatuto da Páscoa. Porém, se um homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Está vendo como é que o assunto é grave? Então tem a data do segundo mês para aquelas pessoas que estão em viagem ou tocou em está impuro por causa de pessoas que morreram. Porém, se alguém não teve isso, não está em viagem e não fez, ele levará sobre si o seu pecado. Então, a peça, gente, é simplesmente a pessoa que não é, eu vou falar diretamente com as pessoas que não é, porque as pessoas que são israelitas, gente, eles têm que tomar. É mandamento. As pessoas que não é circuncidado, não tome. Não tome. Nem, não, mas lá na ala religiosa, não sei o que, faz isso. Mas a Torá está falando para você não tomar. Ponto. Deus falou para você não tomar. Você é como se estivesse no Jardim do Éden e Deus falasse para você, não coma dessa árvore. Você pode comer de todas. Você pode participar de todas as festas. Mas dessa não pode comer. Dessa festa você não pode participar comendo isso. Ponto. Deus falou. Está escrito. Que é o capítulo que nós lemos aqui, Êxodo capítulo 12, nós vamos repetir ele só. Êxodo capítulo 12, versículo 30, do 40, deixa eu ver, escravo, e 43 em diante. Do 43 em diante. Êxodo capítulo 12. Isso até é um preparativo, gente, porque o homem deve examinar desde aqui, porque o Seder está chegando. Por isso que eu resolvi falar um pouquinho sobre o Seder, porque ele está chegando. Gente, não deixa nada atrapalhar o seu Seder. Deixa nada. Isso, do 43 em diante. E disse o Eterno a Moisés e a Arão: esta é a lei do sacrifício de Pêssar. Nenhum estrangeiro comerá dele, e todo escravo comprado por dinheiro o circuncidarás, e então comerás dele. Continua. O forasteiro e o mercenário estrangeiros não comerão dele. Numa casa será comido, não levarão para fora da cidade a carne, nem o osso quebrarão. Toda a congregação de Israel fará isso. Isso, continua. E se habitar contigo algum prosélito e quiser fazer Pêssar ao Eterno, ser-lhe-á circuncidado todo macho, e então se chegará para celebrá-lo, e será como natural da terra, e nenhum incircunciso comerá dele. A lei será a mesma para o natural e para o prosélito que peregrina entre vós. Então essa é a lei, gente. O sacrifício de Pêssar, isso, só para complementar, Yeshua não inventou uma ceia, tá? O que ele fez foi o Pêssar, e o que ele acrescentou nesse Pêssar foi o lava-pés. Somente isso que simboliza humildade, mais nada. Como o povo judeu também tem acrescentado o ovo, a batata e assim por diante, tá? Então, não desqualifica o Seder de Yeshua porque ele acrescentou o lava-pés. Isso prova o quê? Que o lava-pé representa a humildade do povo, porque a pessoa teria que entender mais tarde. Então, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.